Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, em primeiríssimo lugar, presidente Davi, meus cumprimentos, porque Vossa Excelência está onde sempre esteve. Parabéns por sua coerência, diferentemente de alguns poucos aqui que estiveram em lugares e, lamentavelmente, não estão mais. Por isso é que nós estamos votando hoje aqui, nesse Senado Federal, este projeto infame. Senhor presidente, o golpe de 1964, idealizado fora, foi chancelado neste plenário, infelizmente. A voz sepulcral de Auro de Moro Andrade proclamou do alto desta casa a vacância presidencial. Uma fraude, senhor presidente, uma mentira histórica. O presidente João Goulart estava em território nacional articulando uma reação aos traidores da nação. Apenas 178 dos 450 parlamentares ouviram presencialmente que a nação estava acéfala. A heresia golpista sangrou milhões de brasileiros e atormentou gerações até o início da redemocratização com Tancredo Neves e José Sarney. Em uma das 4 vezes, presidente, que tive a honra de presidir esta casa, anulamos aquela sessão da madrugada de 2 de abril. Repor a verdade é uma imposição histórica. Anular aquela farsa representou a exumação da própria história. Recusamos uma falsidade e nos reencontramos com a verdade. A versão calçada na mentira é efêmera e inconsistente. Já, senhor presidente, a verdade é eterna e sólida, como ensinou Francis Bacon. A verdade é filha do tempo, não da autoridade. A história da história não tem ponto final, especialmente se ela foi forjada na falsidade. E nesse caso, senhor presidente, ela sempre será reescrita. O passado não se muda, o futuro sim. A ditadura entronizada por Auro de Moro Andrade nesta casa enfiou o Brasil na censura e no colapso econômico, matou, exilou, caçou e a mão amiga baixou a porrada no próprio povo. Perguntem a Dilma Rousseff, perguntem a Miriam Leitão, pergunte à família do Rubens Paiva, eles e muitos outros ainda estão aqui. Os desaparecidos não mais. Para os esquecidos, presidente, relembro, a ditadura fechou esta casa 4 vezes. O parlamento foi amordaçado em 27 de outubro de 1965, com o ato institucional número 2. Em 20 de outubro de 1966, quando Castelo Branco decretou o recesso por 1 mês. Em 13 de dezembro de 1968, o Marechal Costa e Silva baixou o famigerado AI-5. O último a lacrar esse parlamento foi Ernesto Geisel, em 1977, com o pacote de abril, para reverter exatamente o crescimento do MDB. No pacote indigesto, senhor presidente, de abril, estavam os senadores biônicos e as eleições indiretas para governadores. O caminho maldito, como qualificou Ulisses Guimarães, conhecemos e repudiamos. Apesar
deste legado maldito, eles tentaram de novo no 8 de janeiro, o dia da infâmia. Centenas de anônimos, massa de manobra, estão condenados. Agora, senhor presidente, senhores senadores, os cabeças começam a pagar pela tentativa de ruptura. Além dos diálogos repulsivos, há uma fartura de provas, vídeos, áudios, mensagens, documentos, minuta de golpe, planos de fuga, dinheiro financiando a trama para perpetrar o golpe, assassinar pessoas, anular uma eleição legítima e tomar o poder à força. Métodos e milicianos que estão sendo condenados pelo judiciário. Os atos para o golpe, presidente, preparatórios e executórios, são indesmentíveis. Ele não prosperou porque o Exército e a Aeronáutica desembarcaram do plano. A democracia, presidente, assegura os mesmos direitos aos conspiradores. Seus inimigos contam com as mesmas salvaguardas, mesmo após tentarem abolir a democracia. As investigações e as ações penais ocorreram dentro das competências do Supremo Tribunal Federal. Nada além, nada aquém. Foi respeitado o direito de defesa, o contraditório, e os juízes são imparciais. Foi respeitado o direito de defesa e há, sem dúvida nenhuma, uma abundância de provas. A convulsão que esperavam na tentativa de coagir o judiciário fracassou. Para pressionar a justiça, foi usada até injustificadas sanções externas a ressuscitar um viralatismo incompreensível. Não colou também, senhor presidente. Fracassados os meios anteriores, ensaiaram nova conspiração aqui dentro do Congresso Nacional, como em 1964, um novo golpe parlamentar, pretendendo anistiar novamente, como foram a PEC da bandidagem. Inocentes imploram por justiça, condenados querem anistia. Essa premissa, senhor presidente, por si só é esclarecedora. As polianas que invocam pacificação, onde não há conflagração, se esquece que o perdão aos facínolas de 64 gerou os golpistas de hoje. O que pacifica o país é golpista cumprir pena, não as cadeias de rádio e TV para insuflar a nação contra as instituições, mas as cadeias do sistema prisional. O divórcio da sociedade, senhor presidente, é tão surreal que testemunhamos criminosos querendo ditar a lei. Só no Brasil isso poderia acontecer. Os apenados querem impor as próprias penas, onde os criminosos ditam as leis, senhor presidente, não há justiça, e os atos institucionais da ditadura, nesse sentido, também foram pedagógicos. Um presidiário reconheceu o planejamento do golpe. Deputados foragidos tentaram coagir o presidente desta casa, intimidaram esse poder, como fizeram com o próprio Supremo Tribunal Federal. Desde quando, senhor presidente, desde quando golpistas têm legitimidade para mediar acordo de anistia ou dosimetria? Seria o acordo da guilhotina com a cabeça. Se for, senhor presidente, a nossa estaria em qualquer circunstância a prêmio. Para golpistas,
não há perdão judicial, não há anistia congressual ou indulto presidencial. Além de inconstitucional, é imoral e rejeitada pela sociedade. Perdão ou atenuante a golpista debilita a democracia, atrofia a eficácia do poder judiciário, pune, senhor presidente, a sociedade que obedece às leis e estimula novas tentativas de sequestrar o Estado pelos projéteis e não pelos projetos. Qual seria a mensagem para as Forças Armadas, aos oficiais legalistas que cumpriram a Constituição? Qual o recado para a Polícia Judiciária, a Polícia Federal, que fez uma investigação densa, minudente e conclusiva? Por qualquer abordagem, presidente, atenuantes beneficiam uma única pessoa e seus cúmplices. Estamos falando de 141 terroristas presos e condenados, anônimos, que não recebem as visitas parlamentares, certamente não recebem, não. Vamos, senhor presidente, abrandar pena para os extremistas que depredaram os três poderes? Vamos perdoar terroristas que iriam explodir o aeroporto de Brasília e matar inocentes? Vamos esquecer o snipe que tinha o ministro Moraes na mira? Perdoar, senhor presidente, quem armada perseguiu adversários pelas ruas de São Paulo? Libertar quem trocou tiros e jogou granadas na Polícia Federal? Amenizar para os conspiradores do punhal verde e amarelo? Esquecer os sequestros do Estado e a ABIN paralela para perseguir adversários? A ABIN, senhor presidente, e nunca é demais lembrar esse fato, investigou os líderes da CPI da Covid. Essa é uma das causas da condenação do Ramagem, quando era diretor daquela agência de futrica, que não é agência de inteligência. Senhor presidente, vamos cometer esta insanidade hoje e afrontar o poder judiciário e suas decisões, premiar o crime e soltar os criminosos? Com meu voto, senhor presidente, e com o meu silêncio, jamais. A discussão é sobre criminosos extremistas e crimes irremissíveis. Esta pauta, senhor presidente, não pertence mais à política, mas à polícia. A anistia ou dosimetria é anomalia e não são agendas da sociedade. As pesquisas mostram a desaprovação e as manifestações de rua confirmaram a suprema rejeição. A sociedade exige punição e demonstra baixa empatia com aqueles que defendem perdão a criminosos. Não há perdão ou abrandamento possível para crimes contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. O mandamento constitucional, senhor presidente, é inequívoco. A jurisprudência está pacificada no Supremo Tribunal Federal desde maio de 2023, no caso do indulto presidencial conferido a um deputado, depois condenado por atentar contra a democracia. O regimento do Senado confere ao presidente da Casa a faculdade de arquivar propostas inconstitucionais. Artigo 48, inciso 11. Além, senhor presidente, das sanções penais, precisaríamos agravar as punições no Brasil e não atenuá-las,
precisaríamos abordar este tema sobre a ótica da perda da cidadania para quem atentar contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito e trair a nação. Há uma fartura de bases legais para enterrar estas excrescências brotadas das cabeças mais febris do extremismo. Como na PEC da bandidagem, acreditava que o Senado Federal iria hoje, mais uma vez, enterrar esse resíduo autoritário na cova mais profunda da insignificância. A PEC da bandidagem blindaria os crimes futuros. A anistia ou dosimetria servem para os crimes já consumados. Trata-se, senhor presidente, de impunidade a pretérita e impunidade também a futura. Senhor presidente, hoje de manhã, e me permita aqui contar um fato, quando nós nos preparávamos para votar este infame projeto na Comissão de Constituição e Justiça, eu cheguei um pouquinho atrasado. O líder do governo, não como líder do governo, eu o atendi como senador, pediu para que eu acompanhasse até uma sala ao lado. E eu saí ali, gentilmente, e fui conversar com ele. Quando nós entramos na sala, tinha uma servidora do Senado limpando lá o local. Ele pediu para a moça se retirar, porque ele tinha uma conversa particular a fazer comigo. Eu confesso, senhor presidente, que eu imaginava que teria acontecido algo de pessoal que o então líder do governo iria me confidenciar. Tal não foi a surpresa que, quando ele começou a conversar comigo, falou que havia um acordo para o Senado votar hoje a dosimetria e, em contrapartida, o Senado votaria também as desonerações tributárias. Eu disse para ele: Wagner, o Otto não vai aceitar. Nós ontem, no gabinete do Otto, fizemos um acordo de que o MDB pediria vista e o Otto concederia a vista máxima de 5 dias na forma do regimento. Aí ele me falou: não, com o Otto eu já resolvi. O Otto vai conceder uma vista de 4 horas e nós vamos deixar o pessoal votar. Eu me recusei, senhor presidente, como continuo a recusar esse acordo. Como é que nós podemos fazer um acordo para votar dosimetria e dizer que é um acordo de procedimento, se até a emenda é emenda de mérito, não é de procedimento? Como, senhor presidente, nós poderíamos, essa votação é talvez a votação mais importante da minha geração. Eu estou aqui nesse Senado há 4 mandatos, esse é o meu 4º mandato. Eu nunca vi uma indignidade dessa. Eu nunca vi, às vésperas do Natal, um líder do governo querer dar de presente um peru para os golpistas que atentaram contra a democracia e o Estado democrático de direito. Senhor presidente, eu me recusei, falei na comissão da mesma forma que estou falando aqui. Para surpresa minha, eu trago aqui comigo uma declaração que o senador da Bahia fez há pouco aqui mesmo no Senado, quando defendeu o mérito da proposta e disse até que torcia para que o presidente Lula, no melhor espírito natalino, sancionasse a infame dessa dosimetria. Senhor presidente, hoje é um dia muito triste para essa casa e especialmente
para mim que vi uma farsa ser proposta em nome de um projeto que vai possibilitar a arrecadação de mais alguns milhões ou bilhões de reais. O governo, se tivesse me ouvido, tinha cortado despesa há muito tempo e tinha trocado essa regra fiscal, porque a cada semana o governo mobiliza a excepcionalização de despesas que são retiradas do arcabouço para que as contas possam ser fechadas. Vossa Excelência, com quem eu conversei muito na noite de quarta-feira, jantamos na segunda-feira, conversamos bastante. Vossa Excelência sempre defendeu essa posição. O senador Otto, do seu gabinete, numa reunião que participou, eu, meu líder Eduardo Braga, o senador Alessandro, nós fechamos o acordo para que a vista fosse uma vista máxima, para que nós levássemos essa discussão para o próximo ano, senhor presidente, como outras discussões que estavam paralisadas aqui na casa. Eu confesso que hoje foi um dia difícil, muito difícil para mim. As cenas, senhor presidente, recentes, ditatoriais, na Câmara dos Deputados, quando tentavam empurrar goela abaixo a votação dessa dosimetria naquela casa, correram o mundo. Agressão e expulsão de jornalista, censura das transmissões e truculência contra o deputado eleito. Outro dia da infâmia, senhor presidente. Somos, e já estou terminando, somos o começo de um sonho democrático permanente, não os remanescentes de um pesadelo golpista. Vamos olhar nosso passado escuro para iluminar o futuro, atenuar apenas, senhor presidente, é emitir a duplicata do golpe. Para reduzir penas, não precisa de nova lei. Para reduzir penas, não precisa de nova lei. Ela já existe na lei brasileira e se chama Lei de Execução Penal. Pelo artigo 126, a cada 12 horas de estudo e 3 dias de trabalho, um dia a menos de pena. Pode, senhor presidente, parecer para esses golpistas uma nova punição, para quem nunca trabalhou ou nunca estudou. Que eles se dediquem, senhor presidente, a estudar a democracia. Muito obrigado. Está encerrada a discussão, passamos à apreciação da matéria. Conforme acordo estabelecido.